Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete! Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo está na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo está contigo. Deus está contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Agora, presidente Abou. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Silvano e hoje eu gostaria de entrar num determinado assunto um pouco delicado, né, a respeito do que aconteceu semana passada, né? Uns dias atrás, do pastor Silas Malafaia, né? Um suposto áudio ter vazado com ele falando algumas palavras não muito cabíveis ao meio evangélico. Porém, eu não estou aqui para julgar, nem condenar, nem ser juiz de ninguém. Eu estou aqui para nós analisarmos os fatos e eu dar a minha opinião, o meu ponto de vista em cima dessas palavras que ele vai dizer agora. Tá? Eu não estou julgando, respeito o nosso pastor, ele é um ungido de Deus, eu respeito, todo ser humano tem falha, porém, nós vamos aqui tirar algumas conclusões em cima da sua justificativa, né? Ele veio se justificar, ele veio perante o público, né? E se justificou, e eu quero ali dar o meu palpite sobre o que eu penso a respeito disso, ok? Vamos lá? Do Brasil. Esse vídeo é para meus irmãos evangélicos. Algum amigo está assistindo? Conhece algum evangélico? Passa para ele. Você é meu irmão evangélico? Passa para os outros irmãos. Eu quero dar aqui uma resposta. Alguns irmãos meus criticaram, né, as minhas conversas privadas e palavras que eu disse em conversa entre eu e o presidente Bolsonaro no telefone dele. E eu quero dar uma resposta e vou começar aqui com palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que, no caso dele, ele deveria ter feito é o seguinte. Ele teria que vir a público e não se justificar usando a Bíblia ou querendo justificar o erro que ele cometeu. Se ele cometeu um erro, ele tinha que vir humildemente, de cabeça baixa e pedir perdão para os irmãos, reconhecendo o erro que ele cometeu. Independente se ele vai ser julgado por alguém ou deixa de ser julgado, o adversário ele está aí para julgar, ele julga mesmo a gente. O inimigo, o trabalho de Satanás encontrar brecha na nossa vida para depois nos acusar, mas vir diante as câmeras e se justificar para dizer que erra como todo mundo erra, eu não acho muito legal. Vamos ver aqui o restante da fala dele. Vou começar com isso. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Agora preste atenção nisso aqui. Por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, uma pequena partícula, e não vês a trave, um grande obstáculo que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócritas! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. É verdade que de vez em quando... A gente erra, sim, a gente erra por acidente, às vezes a gente comete um erro porque a gente é falho, a gente é ser humano, mas porém, irmãos, a gente que é evangélico, a gente tem que ter o costume, né, de não falar palavras torpes. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós temos que remover todo esse tipo de vocabulário da nossa vida. Eu não estou julgando o nosso irmão, né? Não estou julgando o pastor, mas justificar através da Bíblia que ele falou palavrão e dizer para as outras pessoas não julgar,
ele está errado. Ele tinha que vir diante da câmera, pedir perdão humildemente, reconhecendo que errou e não fazer mais. Vá e não peques mais. Não peques mais, disse Jesus. Então eu não posso chegar e falar palavrão, porque falar palavrão é um costume. A pessoa que tem costume, o hábito de falar palavrão, ela sempre vai falar palavrão. É um hábito que a pessoa adquiriu ao correr da sua vida, e esse hábito ela não consegue largar depois. O que acontece com a pessoa que fala gírias? A pessoa que fala gírias, ela cria esse hábito de falar gírias, e muitas das vezes quando ela tenta falar normalmente, ela não consegue, porque ela está tão acostumada com as gírias que ela acaba soltando. Então uma pessoa que não tem o hábito, o costume, né, de falar palavrão, ele não vai falar. Por quê? Porque ele não vai falar, porque ele não tem esse costume. Pode um dia, sem querer, escapar, né, sem querer a pessoa falar. Eu mesmo não tenho o hábito de falar palavrão, mas se já aconteceu comigo de sem querer sair da minha boca, né? Não porque eu quis falar, não, de repente eu vou falar uma palavra e sai aquele palavrão, né? Sem querer. Isso já aconteceu raramente, de uma forma muito remota mesmo. Agora, a pessoa que tem o costume de falar, tá sempre falando palavrão, ela vai falar, uma hora ela abre a boca, é muito difícil, porque o palavrão fica, as palavras torpes, ela fica na mente da pessoa. Então a pessoa fica ali engatilhado, a pessoa abre a boca e a primeira coisa que vem na mente ele vai e solta. Porque ele já tem o costume de falar determinados assuntos. Então, o bom é você não falar, né, palavras torpes, né, como diz a Bíblia, né, você não falando, você não vai herdar o hábito de falar, né, os maus costumes, isso chama-se mau costume. Quando eu falo palavras indevidas. E vou dizer aqui com honestidade, até palavrão. Eu erro. Eu estou igual o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, do versículo 19 ao 25, uma síntese, né? O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu quero, isso eu faço. Descubro uma lei que está comigo. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Senhor Jesus Cristo. E eu quero aproveitar e dizer... É que eu falo, né? Uma coisa é você falar palavrão porque você falou sem querer, escapuliu, ou você não quis falar e de repente, ou você tá com muita raiva. Acontece, irar-se não é pecado, mas pecado é o que vem depois da ira, dependendo do que você faz. Então, se você se ira e você fala palavrão, você peca. Então, mas ainda dá para entender, porque a pessoa tá nervosa, a pessoa perdeu o controle de si mesma, talvez ela saiu de si mesma e ela acaba perdendo o controle e ela acaba soltando palavrão. Mas falar palavrão voluntariamente, depois se justificar, a dizer, eu falo palavrão, quem não fala que atira a primeira pedra e que blá blá blá. Não é costume dos evangélicos de verdade, evangélicos, homens de Deus, que ora, que jejua, que lê a Bíblia. Primeiro, aquilo que você se alimenta, por exemplo, se você lê a Bíblia todos os dias, o que vai vir na sua cabeça são histórias bíblicas que você leu. Você passou o dia meditando, você passou o dia pensando em quem? Em Deus. Você passou o dia meditando nas escrituras, elas vão ficar na sua mente por um bom período de tempo, porque você estava ali meditando. Então, você enche o seu coração, você enche a sua mente de palavras boas. Agora, quando você enche a sua mente de palavras ruins, de palavras que se inclinam para a carne, palavras que procedem da carne, você acaba cometendo esse tipo de equívoco que ele cometeu, só que ele não está se humilhando, ele está dizendo que Paulo também passava por isso, mas Paulo não passava por isso porque ele queria fazer o pecar. A carne sempre estava em batalha com Paulo, Paulo estava em batalha com a sua carne, o espírito contra a carne e a carne contra o espírito, né? E Paulo queria fazer coisas espirituais, coisas que o espírito que se inclina para o espírito e coisas que da carne que se inclina para a carne, tentava Paulo, as coisas que inclinava ele para a carne, o tentava. Então muitas das vezes ele caía numa fraqueza que ele não queria cair. E é isso que ele está dizendo, ele não caía voluntariamente, né? Então, mais uma vez, não estou julgando o nosso irmão pastor,
né? Estou dizendo que ele deveria chegar, né, com muita humildade, com muita simplicidade. Eu também sou pastor. Eu faria isso, chegaria e pediria perdão em público e falar, olha, eu errei, vou tentar não cometer mais esse erro, né? E tentar seguir o caminho da perfeição como Deus exigiu de Abraão. Andai na minha presença e ser perfeito. Abraão, andai na minha presença e ser perfeito. Ah, mas eu não consigo. O Espírito de Deus santifica a gente de todo o pecado. Quando você se inclina para as coisas do Espírito, Deus ele te enche de graça, ele te enche de coisas do céu. Você começa a se inclinar para as coisas do Espírito. Quando você está na carne, você se inclina para as coisas da carne, e da carne não vem coisa boa. Então, infelizmente, eu vou dizer, a pessoa que fala palavrão, a pessoa que solta palavrão à vontade, é porque ela está dirigida pela carne, ela não está dirigida pelo Espírito. E a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. O que Jesus falou em João 8,7. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é aí que nunca falou uma palavra indevida ou um palavrão? Ou pensou, só em você pensar, não precisa falar, você está pecando. Quem? Sabe, gente, é um negócio incrível esse julgamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se não fosse a misericórdia do Senhor, lamentação. Não é um julgamento, na verdade é uma cobrança, porque ele é pastor, é um ministro. O pastor ele tem que ser espelho. Eu sei que o espelho muitas vezes quebra, mas a gente temos que fazer de tudo para andar na linha, para não causar escândalo. Não por mim, não porque eu sou perfeito, não, mas por amor a Cristo. Exemplo, Moisés, quando estava no deserto, o que aconteceu com Moisés? Moisés, ele estava no deserto e Deus disse assim, olha, o povo, Moisés, é rebelde, o povo é idólatra, o povo está idolatrando, o povo está assim assado. E Moisés disse, olha, Senhor, não faça tal coisa, porque Deus estava dizendo que iria eliminar o povo. E Moisés disse, olha, se o Senhor fizer isso, o que dirão os povos das outras nações? Dirão que o Senhor é um Deus carrasco, dirão que o Senhor trouxe esse povo, que o Senhor tirou esse povo do Egito para acabar com eles aqui no deserto. O que dirão as nações do Senhor? Olha que Moisés estava preocupado com o nome de Deus, estava preocupado com Deus. E com toda a humildade, ele não estava ali só preocupado com o povo, não, justificando o povo, a rebeldia do povo, não, ele estava preocupado com o nome de Deus. O que dirão as nações de ti? O que dirão os povos de outras nações que o Senhor tirou esse povo da terra do Egito para eles perecerem aqui no deserto? Isso que dirão do Senhor. Veja o amor de Moisés ao Senhor. Então, falar palavrão é um hábito, é um costume que a pessoa tem e não é simplesmente justificar-se usando a Bíblia dizendo quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Não, se eu pecar voluntariamente já não resta mais sacrifício pelos pecados. Isso está em Hebreus, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Salmos 3, 22 e 23, eu já teria sido destruído pelos meus pecados e pelos meus erros. Tá? Eu clamo pela misericórdia do Senhor. Eu estou aqui em busca de aperfeiçoamento para chegar no estado de santidade no céu. E tenho falhas, isso é uma verdade. Agora, preste atenção a isso aqui. Aqueles que me criticaram, e até alguns me caluniando e tentando tirar proveito político, olha o que eles fizeram. A coisa mais importante, típica de fariseu hipócrita, que Jesus condenou em Mateus capítulo 23, versículo 24. Condutores cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. O que as pessoas só espera do cristão é isso. Você dá uma falha, o inimigo que está na vida daquelas pessoas vê você dando essa falha, a primeira coisa que eles vão fazer é te acusar. Eles vão chegar em você e vão dizer, olha, você é crente, você não pode fazer isso. Você é crente, você não pode fazer aquilo. Eles vão te acusar, porque as pessoas são hipócritas mesmo. Isso daí tem toda a razão, mas ele deu brecha, mão para bolo, né? No momento que eu dou uma brecha pro meu inimigo me acusar, ele vai vir com tudo para cima. Ele vai vir com tudo para cima, ele vai procurar. O inimigo procurou brecha em Jesus no meio do deserto, né? Jesus ali orando, jejuando, se santificando mais ainda. E o adversário chegou e tentou achar brecha em Jesus.
Imagine na gente que é carne e cinza. A gente não somos nada. A gente é pó e cinza. Temos que reconhecer que somos pecadores. E quando a gente peca, a gente tem que se humilhar, pedir perdão. Principalmente se foi ao público. Chegar no público com toda a humildade, de cabeça baixa. Peço perdão para todos os meus irmãos que eu cometi um tal ato assim desagradável. Reconheço o meu erro. Mas aos hipócritas, isso não serve para que vocês se justifiquem em cima do meu erro, apontando o meu erro, sendo que vocês são piores do que eu. Aí sim, tudo bem. Mas justificar perante os irmãos e perante a Bíblia tal ação, isso não cai legal para um pastor. Fica uma coisa muito chata, fica uma coisa muito ruim, né? Fica uma imagem muito ruim. O pastor, ele fica meio que, vamos falar numa palavra aí mundana, fica meio que queimado. Ele fica meio que queimado no meio do povo, né? O povo já vai ver ele com outros olhos. Então, toda vigilância, todo cuidado, né? No caso do nosso irmão pastor Silas Malafaia, né? O nosso irmão em Cristo. Mas, infelizmente, ele deu uma vacilada. Ele vacilou. Não pode, né, ficar falando palavras que desagradam a Deus. Procurai, orai, vigiai, fechar a boca, que vigiar é mais importante do que jejuar e orar, né? Ler as escrituras, a gente temos que vigiar bastante, que o inimigo não está de brincadeira. Criticaram, não falaram do crime que cometeram. É inviolável a privacidade. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição. O inimigo foi lá e pegou as papeladas dele, né, usando, né, o judiciário, e foi lá, pegou os papéis, pegaram as anotações dele. Fizeram uma coisa assim muito bárbara, né? Injusta com ele, né? Mas é aquilo, é colocar na mão de Deus, orar e pedir para que Deus entre, né, com providência, né? Que eu acredito que Deus é poderoso para fazer esses homens pagarem pelo que eles estão fazendo, né? Pagarem pelo que eles estão fazendo, porque são pessoas do mal, são pessoas terríveis, são pessoas maléficas mesmo, estão sendo usadas ali pelo adversário. Nosso papel ainda assim é orar por aqueles que nos perseguem ainda. A gente não tem que pedir para Deus, mata, faz isso, faz aquilo. Não, em nome de Jesus a gente pede, intercede, ora para que Deus liberte, que talvez assim ele tenha uma chance de se arrepender, reconhecer os seus erros e arrepender dos vossos pecados e aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus como Salvador da nossa alma, que é o único e suficiente Salvador. Mas se eu tenho ira, tenho um sentimento de vingança, que diferença terei eu dessas pessoas? Eu tenho que amá-las, mesmo quando elas me perseguem, mesmo quando sou caluniado, mesmo quando sou apedrejado. Eu posso pedir justiça. Justiça eu posso pedir a Deus, porque a justiça pertence a Deus. E bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque essas pessoas verão a Deus. Então, nós temos que ser misericordiosos, porque o significado da palavra misericórdia vai muito além do que nós podemos imaginar, porque foi Jesus, o nosso mestre, que disse: ai, se vocês soubessem o que significa misericórdia, né? Então, não julgando novamente o nosso pastor, mas ele deu um vacilo, né? Ele vacilou, né? E só que isso não vai condenar, ele não vai perder a salvação por causa disso. Ele não vai, mas da próxima vez fechar as brechas e não falar mais esse tipo de palavras, né? Que o adversário só espera a oportunidade para nos apontar. Eu já falei demais, né? Que Deus agora possa nos abençoar, que você possa se inscrever no canal se você gostou. Deixa aí a sua mensagem, o que você achou disso. E que Deus possa falar profundamente no seu coração. Não esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e voltar mais vezes para assistir vídeo como esse. E que nosso Senhor e Salvador Jesus abençoe sua vida para todo sempre. Amém.